Boa noite. Eu estou aqui com o Wagner. Ele é o nosso convidado hoje do Projeto Liberim. É o nosso convidado de estreia nesse projeto que é muito caro para mim. O objetivo deste canal, desse projeto, é divulgar ideias de liberdade e principalmente de anarcocapitalismo. Então eu trarei convidados, já tenho uma lista de convidados além do Wagner. Estou bem feliz por isso. Então, muito obrigada, Wagner, por você estar aqui. E será o Eu- começo de várias participações, eu tenho certeza que sim. No que depender de mim, com certeza. que bom, fico bem contente. Eu também. Então, vamos lá. Eu preparei um roteiro de perguntas para a gente trocar uma ideia. E... Mas você se sinta à vontade para fazer acréscimos, observações. É que é uma conversa espontânea, tá bom? Então, tudo que Tudo você bem? quiser falar, por favor, fique à vontade. Bom, eu vou começar perguntando pedindo para você se apresentar, onde que você mora, o que você faz atualmente, assim, só para um início de conversa. Daí a gente começa a entrar nos temas mesmo. Bom, meu nome é Wagner Herzog de Oliveira, eu tenho 41 anos de idade e moro em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Atualmente eu sou colunista do Instituto Rothbard e procuro escrever muitos artigos relacionados ao tema de anarcocapitalismo e com um foco especial em liberdade econômica, porque é um problema que traz inúmeros outros problemas para o Brasil. Muitas pessoas acreditam que a política é uma espécie de caminho a ser seguido para resolver os problemas que afligem o país, mas elas não entendem que o caminho real de uma civilização próspera é justamente a economia. E para a economia funcionar é fundamental que exista a liberdade econômica, coisa que não existe. No Brasil, a maioria dos brasileiros realmente não tem uma noção real de como funciona a economia no país, de como funciona a verdadeira estrutura econômica, e eu procuro elucidar isso nos artigos que eu escrevo. Enfim, fornecendo esclarecimento com relação a essa questão, porque muitas pessoas acham, por exemplo, que eu me interesso por política, e na verdade eu nunca me interessei. Eu tive um interesse muito grande, comecei a ter um interesse por economia quando eu me tornei empreendedor, né, quando eu abri a minha própria editora, e sendo empreendedor, eu percebi como é difícil empreender aqui no Brasil e percebi todos os obstáculos que existem com relação ao empreendedorismo. E as pessoas realmente não a maioria dos brasileiros não consegue perceber, não consegue enxergar determinados obstáculos justamente porque eles são invisíveis. Existe uma terrível tirania econômica no Brasil e essa tirania ela é totalmente capitaneada pelo Estado. A economia é totalmente controlada pelo Estado e sem liberdade econômica não tem como um país prosperar. Então, basicamente é isso, né? Eu me interesso muito por liberdade econômica, só que tem essa questão. A política interfere na economia e a economia interfere na política. E, às vezes, essas duas coisas se misturam, né? Fatalmente se misturam. E por conta disso, tem muita gente realmente acha que eu me interesso por política e tal, mas não é uma coisa que me desperta tanto interesse assim. O meu interesse por economia é muito maior do que o meu interesse por política, né? E nesses artigos, então, que eu escrevo no Instituto Rothbard, eu procuro esclarecer vários aspectos relacionados à questão da liberdade econômica. Às vezes eu acabo debatendo e abordando outros assuntos, mas a questão central é sempre a economia. A economia ela dita as regras da nossa sociedade. A economia, na verdade, se tu vai estudar a economia a fundo, tu vai ver que a economia ela explica tudo. Ela explica por que as pessoas seguem determinadas religiões, explica os relacionamentos românticos, explica por que as mulheres têm determinadas preferências, quando tu vai analisar a questão da preferência temporal. Mostra, por exemplo, por que os relacionamentos hoje eles são basicamente um commodity, né? É um produto de consumo. Por isso que os relacionamentos hoje eles são bem fluidos, transitórios, efêmeros, duram pouco tempo. Né? É um produto de consumo. Os relacionamentos hoje viraram um commodity. Então, basicamente é isso. A economia, a ciência econômica, especialmente da perspectiva austro-libertária, ela explica tudo.
né? Explica como a sociedade funciona, não importa o ângulo ou a perspectiva que tu vai analisar. Então eu acho que se as pessoas estudassem economia com seriedade, a economia austro-libertária, elas conseguiriam obter esclarecimento de muitas coisas que elas não sabem, que elas não conhecem, né? Mas infelizmente as pessoas não estudam economia e permanecem ignorantes para uma série de questões que, enfim, permeiam a sociedade, né? Basicamente é isso. Ou de insatisfações que as pessoas têm, porque todo brasileiro, a maioria, se você conversar, não está feliz com o Brasil de hoje. Não, com certeza. Né, no supermercado, as pessoas estão sempre reclamando do preço e da violência, são as queixas, vamos falar de hoje, a violência. Aí, só que qual a solução? Elas não vão atrás. Qual seria a solução? Ainda existe o imaginário de que eu não votei bem. Não, é porque a culpa é do presidente que está agora, porque o outro melhorou. Não, porque na próxima eleição a gente vai resolver. Não, porque eu tenho que ter um vereador. Não, é porque o policial não está fazendo o trabalho dele. A pessoa está sempre jogando em trabalhos estatais, né? Esperando essa solução vir de lá, mas assim, isso que você explicou muito bem. O problema é econômico. Então, bom, eu gostaria de começar a nossa conversa por onde eu conheci o seu nome, na verdade. Li os seus artigos, mas são muitos artigos no Instituto Rothbard. Eu considero que é o melhor instituto libertário do país, com certeza. Aí eu fiquei sabendo do seu artigo que foi censurado. E aí, a partir de então, eu comecei a prestar mais atenção, li outros artigos seus. E eu gostaria que você falasse, então, dessa censura que você sofreu, contasse os detalhes, como que você entende isso, enfim. Claro, vamos falar sobre isso, então. Bom, a questão da censura, ela é uma questão bastante ampla, envolve realmente muitos aspectos, né? Porque o artigo censurado, acho que também não dá para falar o título aqui, porque, enfim, né, por conta da censura, mas a gente é censurado de todos os lados, né? É verdade. Mas, enfim, o artigo em questão, como muitos outros que eu já escrevi, abordavam o tema da ditadura politicamente correta, né? Que é, enfim, uma gênese, uma ramificação da ideologia progressista. Então, nesse artigo, eu abordava ali várias questões da ditadura politicamente correta, dando detalhes ali do porquê que ela está errada, porquê que ela viola crenças individuais, a ética da liberdade individual, ela viola de uma forma intempestiva a liberdade de expressão, e que toda ideologia progressista, enfim, ela é absurdamente tirânica e totalitária. Só que, digamos, o título era tão escandaloso que isso deixou algumas pessoas extremamente perturbadas, extremamente incomodadas, e essas pessoas incomodadas fizeram uma denúncia ao Ministério Público, que começou, então, um processo contra mim, né? E isso, paradoxalmente, só mostrou, né, como a ideologia progressista é tirânica, ela é absurdamente opressiva, autoritária e busca censurar vozes divergentes, né? Ela não tolera nenhum tipo de divergência, nenhum tipo de discordância. A ideologia progressista é absurdamente totalitária. Eles querem silenciar, perseguir, censurar, oprimir qualquer pessoa que conteste as ideias deles, que ouse divergir. Aí fizeram essa denúncia, né, no MPF, no Ministério Público. Daí eu não lembro exatamente em que ano eu tive que prestar um depoimento na Polícia Federal. Se não me engano, eu acho que foi em 2022. E vários meses depois, então, um procurador, um desembargador abriu um processo formal contra mim. E eu já fui julgado em primeira instância no ano passado. Se não me engano, foi em fevereiro do ano passado, né? Então vai fazer coisa aí de um ano, mais ou menos, né? Que eu fui julgado, então, em primeira instância. E por volta do mês de junho, ou foi, se não me engano, foi no mês de junho do ano passado,
Daí a minha advogada, minha defensora, afirmou que eu fui condenado à prestação de serviços comunitários, uma coisa assim. Só que daí eu recorri, né? Porque então daí o processo foi para a segunda instância e por enquanto está assim, né? Não recebi atualizações até o presente momento. Só que a questão justamente é essa, né? É o combate do indivíduo à tirania progressista e também à tirania estatal, né? A ditadura que a gente vive atualmente, que é extremamente influenciada pelo progressismo, né? O progressismo é uma ideologia extremamente tirânica, extremamente autoritária, só que nós não teríamos tantos problemas assim se o Estado não tivesse incorporado dentro das suas políticas institucionais a ideologia progressista, né? Mas o Estado fez isso. O Estado, nós vivemos uma ditadura progressista. Tanto que eu chamo o MPF, o Ministério Público Federal, de Ministério Progressista Federal, né? Porque eles absorveram de fato a ideologia progressista de forma total, de forma completa. E então é lutar contra isso, né? Eles querem censurar tudo, os cristãos, né? Os conservadores, libertários, todo mundo que diverge deles, né? Essa questão ali do cristianismo é uma questão bem sensível, né, da religião cristã, porque eles detestam o cristianismo, porque eles têm essa filosofia deles de hedonismo enfim, de libertinagem total. E a gente sabe que dentro do cristianismo as normas de moralidade são bastante rígidas, né? Elas são bastante, não diria rígidas, né? Elas são de fato corretas, né? Elas são coerentes com a realidade e com normas de moral justas. E o progressismo é totalmente contra isso, né? O progressismo, de fato, é uma ideologia de hedonismo e libertinagem total, sem limites, né? Não me surpreenderia se em pouco tempo eles defendessem abertamente a pedofilia, a zoofilia, a necrofilia. Isso não me surpreenderia, porque para mim o progressismo procura efetivamente destroçar a sociedade de forma completa, né? E esse ataque às normas de moral cristã são uma consequência natural desse propósito que eles têm de destruição total de tudo, né? Até me surpreende que eu tenha sido censurado em um único artigo. Tipo, eles poderiam, se quisessem, ter analisado outros textos que eu escrevi e ter censurado outras coisas. Mas isso também se deve um pouco ao fato de que o Estado não procura trabalho, sabe? O Estado não está procurando, ainda bem, né? Ainda bem que o Estado não fica procurando trabalho ser feito, né? E é justamente pelo fato de que o Estado é tão letárgico, né, que isso trabalha em favor da nossa liberdade. E hoje a gente vive indo para um espectro mais amplo, né? Porque eu, falando dessa minha questão como autor de artigos e tal, que critica de forma ativa e contundente a ditadura politicamente correta e a ideologia progressista, isso eu estou falando dentro de um âmbito mais micro, sabe? Dentro de um âmbito de um microcosmo. Se a gente vai analisar o Brasil em um macrocosmo e falar da ditadura judiciária que a gente está vivendo atualmente, a gente sabe que o negócio está simplesmente horrível. A ditadura judiciária está atropelando direitos individuais a torto e direito, sem assim a menor consideração pelos indivíduos, né, e pelos direitos que os indivíduos possuem. Mesmo que a gente vá abandonar toda a questão da ética da liberdade individual e do libertarianismo de uma forma geral, mesmo que falar em Estado democrático de direito, as pessoas assim estão sofrendo violações graves das suas liberdades individuais. Quando a gente vai analisar, por exemplo, essa questão dos brasileiros que foram presos, né, por conta das manifestações do 8 de janeiro de 2023, elas são vítimas de uma injustiça terrível, de uma injustiça enorme, né? A gente vê ali entre essas pessoas, cidadãos que foram condenados a penas absurdas, tipo de 17 anos de prisão, e tendo que pagar multa de 44 mil reais. Um absurdo total. No Brasil, nem pessoas que cometem homicídio não são condenadas a penas tão graves, penas tão pesadas, né, tão horrendas.
Então tu nota que o Estado brasileiro já virou para um lado, assim, já virou a chave do totalitarismo descarado. Uma pessoa tem que estar num nível de lavagem cerebral muito profunda para achar que a gente está vivendo dentro de um regime democrático normal. Nós estamos dentro de um estado de exceção que vai para um caminho cada vez mais totalitário. Claro que a democracia é usada como justificativa, né? Os tiranos adoram usar essa justificativa de que estão protegendo a democracia e tem uma figura que é melhor não mencionar, mas digamos uma figura calva, né? Não tem cabelo, se veste de preto, mas adora dizer que faz o que faz em nome da democracia e por muitos é considerado o guardião da democracia. Mas democracia no Brasil é uma coisa que não existe, né? Eu sou contra a democracia, mas eu sou a favor de ampliar cada vez mais as liberdades individuais. Mas mesmo que a gente vá partir de um eixo, digamos assim, democrático, falando então em Estado democrático de direito, não há democracia nenhuma no Brasil. Uma pessoa tem que estar assim em um nível de doutrinação profunda para achar que a gente vive dentro de uma normalidade democrática. Não, isso não existe no Brasil. E já faz um bom tempo, né? Então é natural que num cenário tão hostil, que tenha tanta ojeriza às liberdades individuais, a gente vai estar vendo censura para tudo que é lado e uma ausência de respeito às liberdades individuais em um rompante, em um frenesi cataclísmico, né? Infelizmente, é a nossa situação atual, né? A normalidade que a gente vive é de ausência de liberdade. Triste que tenhamos chegado a esse ponto, mas essa é a situação do Brasil atual. E a censura generalizada que a gente vive hoje vai ser consequência desse Estado totalitário que está controlando tudo e tem um frenesi de sempre aumentar o seu nível de poder e controle cada vez mais, né? Não, esse é um dos problemas inerentes do Estado. O Estado acha que ele pode judicializar tudo, que ele pode controlar tudo, que ele pode regular tudo, e não existem freios para a atuação do Estado e não existem limites para o Estado de uma forma geral. O Estado acha que ele sempre pode interferir em tudo, em todas as áreas da sociedade humana, em todos os setores da sociedade humana, e pode ficar sempre interferindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E num cenário desses, censura vai ser uma coisa extremamente normal. Extremamente normal. Infelizmente. Chegamos onde chegamos. Só uma dúvida, você sabe quem te denunciou? Não, isso aí eles não mencionam. Se foi alguma coisa pessoal, alguém que não gosta de Não. você, você não tem ideia. O artigo, quando ele foi publicado em dezembro de 2021 e ocorreu uma coisa que eu não esperava, assim, tipo, nas redes sociais, naquela época, o pessoal ainda divulgava os artigos em redes sociais como o Facebook e o Instagram. Hoje em dia isso não é mais feito. Mas naquela época isso deu uma repercussão tão grande, tanto no Positiva? Facebook, como Positiva? de ambos os lados. Tinha gente criticando e tinha gente elogiando. Tá? Então, assim, de ambos os Gerou lados a gente... debate. Isso. E eu não esperava, né? E então, assim, em decorrência dessa repercussão tão grande, eu acho assim que ia ser normal uma pessoa de qualquer lugar do Brasil, de repente, denunciar o artigo, né? E como eu disse, o título do artigo era muito forte, né? Então, e teve muita gente que não leu o artigo, teve gente que simplesmente viu o título do artigo e já, assim, não procurou ler o artigo, analisar, fazer uma análise do conteúdo, né? E o brasileiro, a gente sabe que tem o QI de um protozoário, né? Então, o brasileiro não consegue, o brasileiro é um analfabeto funcional, ele não consegue entender aquilo que ele está lendo. Então, assim, na presente conjuntura em que a gente vive, eu espero de tudo, sabe? Pessoas que não vão entender aquilo que o autor escreve e censura, né? De todos os lados, infelizmente. Mas não sei, não faço ideia de quem denunciou o artigo. Nem eu. Tá aí um mistério. O que eu achei interessante do seu artigo, eu tenho alguns pontos para colocar sobre isso. Realmente o título, vamos dizer, o título é como um slogan, né? É um slogan que chama bastante atenção, mas o texto em si não tem nada demais ali. Você
se posiciona sempre da sua maneira, que você é muito ponderado, você nunca defende a agressividade, nunca, né? Isso é muito evidente, é só uma questão de liberdade de expressão, Isso. de pontuar. Uma coisa que eu acho interessante, eu vou pegar isso, tá? De propósito, quando você fala do machismo, é que eu já convivi com o pessoal de esquerda, tá? Então, tipo assim, você acha sinceramente que no meio das pessoas que te censuraram, no meio dos prédios corporativos, a gente vai encontrar pessoas fazendo tudo aquilo que está no seu artigo? A única diferença é que eles não falam nada, eles fazem. Eles não falam, eles fazem. Entende? Então, tipo assim, comentários depreciativos sobre a cor da pele de outra pessoa, isso está no cotidiano do brasileiro. Uhum. Assim como, por exemplo, tem a questão da pauta para os negros, mas aqui no Paraná, nós somos da região do Sul. Estou pegando o mapinha que você colocar lá no seu Insta, considerando o Sul, vários outros estados. Aqui o pessoal tem todo exercício disso, por exemplo, japonês é isso, esse japa, não sei o quê. Isso está no discurso do dia a dia das pessoas. Falar assim dos polacos, falar o colono, falar dos alemães. Então, as pessoas falam sobre isso, que italiano é isso. Isso está no discurso do dia a dia, numa briga de trânsito, numa briga de feira. Eu já falei sobre isso, quase ninguém é politicamente correto xingando. Se a pessoa tá com raiva no trânsito, eu não estou entrando no aspecto cristão da coisa, tá? Eu não estou entrando no aspecto cristão, que um cristão não deve fazer isso, eu não estou falando disso. Mas se você tá num trânsito, você tá irritado e tem uma pessoa idosa dirigindo, tem que ser esse velho mesmo, tem que ser velho. A gente fala, as pessoas falam essas coisas no dia a dia. Sim, é Percebe? verdade. Do aspecto físico. Isso está presente. Tem uma coisa até literária nisso que a gente está conversando. E eu acho muito interessante que pegar o teu artigo para censurar o teu discurso, sendo que o teu discurso ele representa uma realidade até presente na literatura brasileira, presente nas personagens da literatura, Jorge Amado, Ariano Suassuna, Machado de Assis, na poesia, nos poemas que, né? Então, eu realmente vejo assim, acho um absurdo um artigo ser censurado. Tá, ideias são perigosas, mas o que você está fazendo de inofensivo ali? Você está disseminando, você está convocando as pessoas para montar uma célula que irá promover um machismo em massa, um grupo organizado de machistas que vão sair oprimindo as mulheres na sociedade. Você está fazendo apologia? Não tem nada disso no seu texto. É ridículo você ter sido censurado. É ridículo, não faz sentido. Concordo, é verdade. É que é o seguinte, é muito interessante que tu tenha abordado isso. É engraçado porque isso me lembrou uma coisa justamente nesse artigo que foi censurado. Eu menciono uma coisa muito interessante, que inclusive para nós, né, da área da literatura. No artigo eu falei que, não sei se tu sabia disso, que tipo já tinha um projeto para reescrever e reeditar a obra do Monteiro Lobato de acordo com a ideologia progressista, né, e substituir ali algumas palavras e tal que os progressistas não gostam, né? E Monteiro Lobato sempre foi muito acusado por esse pessoal de ser racista, né? Não só ele, muitos autores da literatura brasileira, né, inúmeros. E tinha esse projeto e tal de reescrever a obra do Monteiro Lobato, reeditar a obra, usando um vocabulário mais politicamente correto. E, pasme, isso foi chancelado por pessoas da família do Monteiro Lobato, né? Não sei se uma sobrinha... Teve uma pessoa da família dele, né, que está viva hoje e apareceu lá em um desses portais de notícias aprovando, dizendo que não, que a obra dele tinha que ser reeditada ali de acordo com as questões da cultura atual, né? Isso eu achei um absurdo e eu falei no meu artigo, né, no artigo que foi censurado, e já estavam fazendo isso nos Estados Unidos lá com um autor, se não me engano, chamado Roald Dahl, né, iam fazer nos Estados Unidos, ou estavam fazendo,
com um autor muito popular nos Estados Unidos, mas que é um autor britânico. Um autor britânico também, assim como Monteiro Lobato, um autor que já faleceu, né? Um autor bem das antigas. E isso é uma aberração total, né? Como é que tu vai reeditar isso na verdade, tu tá desfigurando a obra do autor. E tu não tá só desfigurando a obra do autor, tu tá, digamos assim, tu tá desfigurando a obra dele, tu tá desfigurando o contexto social dele, tu tá desfigurando o contexto histórico no qual ele vivia. Né? Por que Monteiro Lobato ele era racista? Até certo ponto nós podemos dizer que sim, só que quando tu vai pesquisar o contexto no qual ele viveu, existia, por exemplo, uma crença que era o tal do racismo científico, que era muito comum nos meios intelectuais da época dele. O racismo científico era muito comum. Né? Não estou dizendo que isso é necessariamente correto, que era uma crença assim, nossa, maravilhosa, mas era comum da época, e daí tu vai mexer nessas questões aí, porque hoje se acha isso errado e tal. Sabe, eu acho isso uma aberração tão grande, né? Felizmente a gente vê que hoje o progressismo ele está sofrendo um declínio, né? Só que o progressismo conseguiu matar a cultura em muitos sentidos. Nos Estados Unidos a gente sabe que o politicamente correto ele dominou a indústria cinematográfica, dominou. E o que aconteceu? Isso matou os filmes de comédia. Os filmes de comédia meio que desapareceram, né? E é óbvio que isso iria acontecer. Tipo, hoje tu não pode fazer piada com mulheres, porque senão tu é misógino, machista e sexista. Tu não pode fazer piada com negros, porque senão tu é racista. Tu não pode fazer piada com os LGBT e com os transgênero, porque senão tu é homofóbico. Tu não pode fazer piada com os judeus, porque senão tu é antissemita. Então é óbvio que isso iria matar os filmes de comédia, né? Então, a hegemonia do politicamente correto e da ideologia progressista teve um efeito nefasto na cultura como um todo, né? Em stand-up comedy, na literatura, na televisão, enfim, mostrando, né, que um dos propósitos desse pessoal é censurar as pessoas, porque o progressismo ele também tem esse ideal de viver em um paraíso utópico, só que esses dias eu estava vendo um vídeo muito interessante de um youtuber da Pensilvânia, que tem um canal bem grande no YouTube, acho que o canal dele tem mais de 600 mil inscritos, e ele disse que a ideologia progressista, né, que eles chamam de woke, ele chamou, eu achei muito interessante, ele chamou a ideologia woke de emotional communism, comunismo emocional. E, de fato, o propósito da ideologia progressista, de uma forma geral, é promover uma sociedade onde ninguém se sinta ofendido. Por isso que tudo tem que ser proibido. Piadas têm que ser proibidas, determinado tipo de literatura tem que ser proibida, determinados artigos têm que ser proibidos, determinados filmes têm que ser proibidos, porque, assim, as pessoas desses grupos privilegiados, como as mulheres, os LGBT, os negros e as minorias, não podem ser ofendidos. Como é que tu vai fazer essas pessoas não serem ofendidas? Tu tem que proibir tudo aquilo que de alguma forma elas possam achar errado, ou elas possam achar ofensivo, ou pode causar algum tipo de perturbação emocional. Mas eles têm essa utopia, né, de querer viver em um mundo onde ninguém é ofendido. Então eu achei muito interessante o fato de que esse youtuber chamou a ideologia progressista de comunismo emocional. De fato, essas pessoas, os progressistas, de uma forma geral, eles não são criaturas racionais. Quando tu vai analisar em linhas gerais, são criaturas bastante emocionais. Não é à toa que ficam histéricas com muita facilidade. Muita facilidade. Uma palavrinha já pode deixar elas em um descontrole emocional imenso. Então, como é que tu vai fazer o mundo se tornar um paraíso, né? Um paraíso entre aspas? Tu tem que proibir tudo. Tem que cortar a língua de todo mundo. Basicamente, por enquanto não é cortar a língua literalmente, mas é proibir as pessoas de se expressarem. Não. Né? E é engraçado porque a ofensa, né? Nós que somos da literatura trabalhamos com a linguagem, trabalhamos com a parte cênica da vida, né? Não só a linguagem, mas a construção, né? Porque literatura, nesse ponto, eu sou totalmente adepta do professor José Munir Nasser, do professor Olavo de Carvalho. É a literatura que ampliará a imaginação para que você entenda a realidade em qual você está inserido. É a literatura que é o grande exercício imaginário.
Você quer entender o mundo? Leia a literatura e entenda. Existem muitas maneiras. A gente ofende as pessoas e nós somos ofendidos o tempo inteiro, e muitas vezes sem palavras e outras com palavras bonitas. Com certeza. Mas eles não se importam, né? Tipo, para ir em direção à utopia, tá valendo tudo, né? E o progressismo, ele tem esse núcleo utópico muito forte. Assim como o comunismo também tinha, né? O comunismo, o objetivo era a ditadura do proletariado, o paraíso dos trabalhadores. E da ideologia woke, da ideologia progressista, é tipo uma sociedade onde ninguém fica ofendido, onde todo mundo está sempre emocionalmente bem, né? Isso não existe. Mas, tipo, como a maioria dessas pessoas é extremamente infantilizada, é muito difícil que elas consigam vislumbrar qualquer aspecto da realidade como seres humanos adultos. Porque se tu vai analisar com profundidade, e eu até tenho um artigo, eu escrevi um artigo já faz um certo tempo, em que o título do artigo é o seguinte: Progressismo, a pedagogia da infantilização. E no cerne, no núcleo fundamental do progressismo, existe isso, uma infantilização persistente do ser humano, né? Existe essa recusa de encarar o mundo como um ser humano adulto, de assumir responsabilidades, de aceitar as imperfeições, né? Porque quando tu vai analisar o progressismo, eles têm isso, eles têm esse caráter utópico muito forte neles, né? Da perfeição. O mundinho deles tem que ser perfeito. Não pode ter nada negativo, as pessoas não podem sentir emoções ruins, tudo tem que estar maravilhoso, tudo tem que estar cintilante, resplandecente, tem que estar caindo purpurina do céu. Então eles têm esse aspecto utópico muito forte, né? Por quê? Porque são pessoas infantilizadas, extremamente infantilizadas. Então é natural que elas vão rechaçar qualquer coisa que eles vão negar categoricamente o fato de que eles devem enxergar o mundo como pessoas adultas. Por quê? Porque foram infantilizadas. Isso é a base do progressismo, a infantilização do ser humano. É a psique infantilizada, né? Uhum. Porque a vida ela é dura. A gente não pode se ofender por causa de tudo. A gente tem que escolher muito bem com o que a gente se ofende. Wagner, o que é anarcocapitalismo em linhas gerais? Bom, todo mundo acha que a grande questão... Isso é interessante porque se tu for perguntar isso para vários anarcocapitalistas, cada um vai te dar uma resposta diferente, né? Um vai dizer que é uma sociedade livre, outro vai dizer que é uma sociedade sem Estado, outro vai dizer que é anarquia de propriedade privada, cada um vai dar uma definição diferente, né? Mas eu vejo assim como o único caminho onde os indivíduos podem ter uma real autonomia, um real respeito às liberdades individuais, e é a única forma, a única maneira salutar da sociedade funcionar. Porque hoje o Estado está asfixiando todo mundo, em todas as áreas, em todos os setores. É uma asfixia geral. O Estado está estrangulando e destroçando a economia, as pessoas não conseguem, consequentemente, sobreviver, não conseguem trabalhar, comprar mantimentos, não há produtividade, um problema vai causando outro problema. Tu já tem essa questão da censura generalizada, tanto no macro quanto no micro, e são tantas regulações e tantas regras, e novas regras sendo criadas diariamente, regras e mais regras, o Estado fica nessa produção de regulações em escala industrial, que a sociedade acaba sendo asfixiada, sufocada. Então, a consequência disso vai ser uma sociedade extremamente oprimida e totalmente improdutiva, né? Totalmente improdutiva, decadente e sem nenhum tipo de perspectiva. Então, em linhas gerais, para mim, o anarcocapitalismo é o único caminho é o único caminho que pode existir para a sociedade se tornar salutar, conseguir funcionar de uma forma eficiente, de uma forma realmente espontânea.
uma ordem espontânea onde o indivíduo é livre. É basicamente assim que eu vejo o anarcocapitalismo. Mas, claro, falando em linhas bem gerais, né, tem muitos libertários que fazem ali a distinção entre libertarianismo e anarcocapitalismo, ou que acham que um é consequência do outro. Mas eu acho que o básico, o núcleo principal do que é anarcocapitalismo é, de fato, a liberdade para o indivíduo. Né? Porque hoje a gente vive em uma sociedade onde não existe liberdade nenhuma. Né? Tu falou uma palavra errada, tu pode ser processado, multado, preso, ou sofrer algum tipo de ostracismo social. E a gente termina numa situação terrivelmente degradante, como a gente estava falando, né? Tu tem que estar se policiando o tempo todo, porque se tu falar alguma coisinha que alguém não gostou, tu pode sofrer as consequências disso. Então, hoje a gente percebe que é muito ruim viver em uma sociedade onde não tem liberdade. É muito ruim. É horrível. É nefasto. Isso reflete em todas as áreas. Tanto também na questão, por exemplo, que a gente não abordou até agora, mas não é menos importante, que é a da segurança individual, né? Não sei se tu viu do ciclista aqui em São Paulo, infelizmente foi assaltado, não sei se eu posso falar aqui, mas apareceram Use criminosos. eufemismos, use eufemismos. Use a sua riqueza vocabular. Apareceram ali, digamos, uns meliantes, né, em uma situação que ocorreu muito rápido ali, durou apenas alguns segundos, e o sujeito, infelizmente, veio a perder a vida para que os indivíduos que, como Lula diria, de repente só queriam comprar uma cervejinha, roubaram ali um objeto de valor dele e foram embora em uma ação que durou poucos segundos. Foi muito rápido. E a gente sabe que no Brasil tu não pode andar ali com certos instrumentos, né, que, legítima defesa, que aumentam a tua segurança, né, que potencializam a tua segurança. O Brasil é muito regulado com relação a isso. E se tu se tu decidir andar com esses objetos ali que aumentam a tua segurança e a polícia descobrir, tu vai ter sérios problemas ali com a justiça. Então, assim, o indivíduo não tem liberdade em nenhuma área, em nenhum setor da sua vida. Não tem liberdade de expressão, não tem liberdade econômica, não tem liberdade para potencializar a sua segurança individual ou da sua propriedade. Nós somos reféns. Nós somos reféns de um Estado extremamente opressivo, tirânico, autoritário. O Estado ele é uma doença, o Estado ele é uma metástase. Isso é natural, isso é uma consequência de qualquer Estado em qualquer país do mundo. Porque mesmo que tu colocar um Estado pequenininho, que tipo, só tem ali dois políticos e tenha o legislativo, o judiciário e uma polícia pequenininha, o Estado vai aumentando de tamanho, ele é uma metástase, ele vai ficando cada vez maior. Todo dia, novas portarias, novos decretos, novas regulações são implementadas, novas secretarias são abertas, novos departamentos, novos ministérios. Então o Estado ele é como um câncer, é isso que as pessoas não entendem, mas deveriam entender. O Estado é como um câncer, tá? Tu tem ali o tumor e ele vai aumentando de tamanho. E o que acontece? Vai criando metástases, né? Então é natural que depois que o câncer se espalhou, a sociedade não vai ter liberdade nenhuma. Né? Não vai ter liberdade nenhuma, porque tu tem milhões ou bilhões de decretos e regulações e leis e fiscalização para todo lado, então tu termina nisso, tu é refém de um Estado autoritário, tu é refém de milhares de decretos e regulações arbitrárias, e o resultado disso é a ausência de liberdades individuais. Mas é fundamental que as pessoas entendam isso. Mas o brasileiro ele tem essa dificuldade. Ele não consegue perceber que o Estado é uma metástase. E o Estado trabalha em favor de quem faz parte dele. E não trabalha em favor da população. É outra questão que o brasileiro tem dificuldade de entender. Sabe, em dois momentos da nossa conversa, eu lembrei do professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo, ele foi visionário em vários aspectos, e um deles, ele foi isso. Apagou a luz aqui, depois eu resolvo isso. Ele falava assim, que uma coisa que o brasileiro não entende, que o brasileiro não percebe, é que se você tá andando na rua e um sujeito põe uma arma na tua cabeça, nada
mais importa. Você não é ninguém. Todo o seu senso de identidade foi pro lixo. Ele estava falando da questão da sua consciência, de quem você é. Então ele fala assim, as pessoas, isso ele falou há 20 anos, eu acho que esse vídeo é até mais antigo. Ele disse que as pessoas não entendem, o que as pessoas pouco comentam, é que o Brasil é um país com um nível de homicídio que é um dos maiores do mundo. Você andar num país onde você não sabe se você vai voltar para casa, ele falou isso deveria ser motivo suficiente para as pessoas pararem tudo o que elas estão fazendo e querer mudar o seu país. Ele falou que o grande problema do Brasil, mais do que todos os outros, é o da violência. Ele falou, então, uma vez um sujeito colocou uma arma na minha cabeça e ia me matar por engano. Eu vi naquele momento que eu não valia nada. Você não valia nada, porque a hora que vem um sujeito burro, magrinho, drogado, que não estudou, que não é ninguém, que talvez nem a mãe vai chorar no enterro, mas ele tem mais força do que você. Ele tá com uma arma, você não. Ele tem o poder diante de você. Ele é mais poderoso que você naquele momento, porque a sua vida está na mão dele. Então você não vale nada naquele momento. Porque qualquer Zé Mané tem uma faca, tem um revólver e acaba com toda a sua história. Exato. E eu lembrei disso, com essa história do ciclista. Porque é exatamente isso. Ele é só um exemplo de centenas de milhares todos os dias no nosso país. É verdade. Defendem tanto o bandido, mas criança com bala perdida em escola, pessoas inocentes. Então, assim, você tocou num ponto muito importante. Eu acredito que hoje, se a gente pudesse falar de tantas coisas do anarcocapitalismo, que é a economia, a legítima defesa, a segurança, eu acho que é uma pauta urgente do nosso país. Pelo Estado isso não vai se resolver, porque a gente observa com o passar do tempo, né, que o Brasil ele vai sempre, o Brasil, o que acontece? O Brasil ele pega tudo aquilo que não deu certo, né, implementa todas as políticas erradas e ele simplesmente vai intensificando essas políticas erradas. Aqui não tem ninguém procura olhar para os problemas com profundidade e resolver os problemas. A história da política brasileira é uma história de tragédia porque é uma história de pessoas tentando combater os sintomas. Ninguém combate a causa real da doença. Ninguém combate os problemas. Os problemas nunca são combatidos, de nenhuma forma, maneira ou circunstância. No Brasil, a política é sempre sobre combater sintomas. Sempre. Nunca é sobre combater as causas. E tu pode reparar, se tu estudar a política brasileira com profundidade, especialmente desde que começou o período republicano, tá? Não é exclusivo do período republicano, mas quando começou a república, isso se intensificou de uma forma profunda. Nunca é a causa do problema. Nunca. Jamais. Então, o problema do Brasil é esse. Tu pega ali as políticas que já estão erradas, não deram certo, produziram ainda mais problemas como consequência e se intensifica essas políticas que deram errado. Porque, por exemplo, nessa questão do armamento civil, o que tu vê? Precisamos então de regulações ainda mais fortes para proibir o cidadão comum de ter armas. Daí isso não dá errado, porque isso vai dar um rompante de violência. Quando tu proíbe o armamento civil, o criminoso vai continuar comprando armas, não tenha dúvida disso. Daí o resultado vai ser mais violência. Daí, então precisamos criar regulações ainda mais rígidas e tal, e fechar as lojas de armas e fechar as indústrias que fabricam armas. Então, assim, é óbvio que isso só vai fazer os problemas ficarem cada vez piores. Né? No Brasil é sempre sobre combater os sintomas. Nunca é a causa do problema. Eu não me esqueço, se não me engano, foi o Ciro Gomes, que isso há bastante tempo atrás, ele disse assim que ele era um homem da paz e que se ele fosse presidente, ele iria fechar todas as fábricas de armas porque ele é um homem da paz. Como se isso fosse produzir paz no Brasil. Como se fechando as fábricas de armas, então assim, a violência iria terminar e o Brasil, de repente, ia ser um país onde tudo é lindo, maravilhoso e resplandecente. Isso é um raciocínio tão estúpido, tão idiota, mostra assim que
é um cara com QI de protozoário, com a capacidade de raciocínio de um sanduíche, sabe? É uma coisa tão idiota ele ter falado isso. Só que a política brasileira, ela tem uma mentalidade tão retardada que esse tipo de declaração não me surpreende. Pelo contrário, eu me surpreenderia se ele falasse uma coisa inteligente, que obviamente ele não iria falar. Então é óbvio que o Brasil tá, assim, é um país horrendo, de terceiro mundo, sempre ficando cada vez mais pobre e com cada vez mais violência. Tu não vê as pessoas analisando as causas do problema. É sempre sobre combater os sintomas. Então, é claro, o resultado disso vai ser o óbvio. Os problemas vão piorar, vão ficar cada vez piores. Eu não sei se tu já teve acesso. Uma vez eu meio que tinha feito um estudo com relação a essa questão da violência e armas, uma coisa bem breve. Nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, tu sabe, tipo, a coisa é um pouco melhor porque cada estado ali tem mais autonomia, né? É uma coisa assim, um federalismo mais descentralizado. E assim, nos Estados Unidos isso só mostrou óbvio, os países que, tipo, tem mais venda de armas e, tipo assim, as pessoas têm mais acesso a armas e compram mais armas, a violência é menor. E nos estados, né, estados americanos no caso, nos estados americanos, onde tipo, tem maior regulação ali, que são tipo estados governados, controlados pelos democratas, né, que seria tipo a esquerda em termos gerais. Aí nesses estados americanos, que são governados ali pelos democratas, as regulações de armas são bem tirânicas, sabe? É uma coisa bem draconiana mesmo. Nesses estados onde a regulação é maior, tem muito mais violência. Por quê? Porque a partir do momento que tu coíbe a venda de armas para o cidadão, tu está dando segurança para o criminoso. O criminoso sabe que ele pode agir, ele pode atuar mais impunemente, que vai ser mais difícil ele ter retaliação. Nos estados americanos, onde a venda de armas é tipo mais livre, ocorre muito menos crime. Em determinados condados, não tem crime nenhum. Por quê? Porque o criminoso sabe que o risco de retaliação é imenso. Se ele invadir uma casa ou decidir assaltar uma pessoa, ele pode ser morto. Né? Por quê? Porque os cidadãos estão armados. Uma vez eu vi sobre essa questão no estado de Montana. Se não me engano, o estado de Montana é o quarto maior estado americano. É um estado bastante rural, né? Tem, assim, não é tão urbanizado. E é um estado que faz fronteira com o Canadá. Em determinados condados, tipo assim, o índice de pessoas andando armadas é de 90%. E, tipo assim, tá entre os lugares mais pacíficos dos Estados Unidos. Né? Mas o resultado, tipo, isso é óbvio, né? Vai ser um lugar pacífico porque criminosos não vão atuar sabendo que ali o número de cidadãos que anda armado enfim, 90%, é quase toda a população. Que bandido que vai arriscar agir nessas circunstâncias? Nenhum. Então, assim, é tão óbvio, né? Tão óbvio que só esquerdista e estatista maníaco por controle não enxerga. Se o risco de retaliação é maior, o criminoso não vai agir. Só que as pessoas parece que não conseguem raciocinar. Mas o Brasil, nessa questão de enxergar as liberdades individuais ou ter qualquer respeito pelo indivíduo, infelizmente nós estamos bem distantes de atingir um nível, um patamar que seja salutar nesse sentido. O Brasil também é muito coletivista, tem esse pensamento que, além de ser coletivista, realmente acredita que o Estado tem a solução para tudo e que o Estado vai fazer tudo funcionar e que o Estado é responsável pela segurança. Né? E tem outra coisa que as pessoas não entendem. Uma coisa é segurança pública, outra coisa é segurança privada. Uma coisa não invalida a outra. Né? Uma coisa não necessariamente interfere na outra. Elas podem ser complementares. Né? Mas o fato, por exemplo, de existir segurança pública, tecnicamente, né, eu falo segurança pública bem entre aspas mesmo, porque, na minha opinião, não há segurança pública no Brasil. Né? Isso não invalida o fato, isso de maneira nenhuma compromete o direito das pessoas de decidirem comprar armas para maximizar, potencializar a sua segurança, ter mais segurança em casa. Eu sou totalmente a favor da pessoa
andar armada, sair armada, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Eu acho que isso, com certeza, aumentaria muito a segurança, né? Uma coisa, por exemplo, que eu acho, quando a gente vai falar ali nessa questão mais direcionada, mais voltada para o universo feminino, né? Eu acho uma aberração que as mulheres não possam andar armadas, né? Ou que venha feminista dizer que se preocupa com as mulheres, que está lutando pelos direitos das mulheres. Tá, se uma mulher é abordada por um homem, um psicopata agressivo, de 150 quilos, forte, como é que a mulher vai se virar? A mulher está andando sozinha na rua, no meio da noite, ela vai fazer o quê? Né? Então, Não precisa ser noite, viu? Não precisa ser noite. Eu já passei vários sustos aqui em Curitiba, domingo à tarde. Pois é. Tá aí, né? Época de saidinha, dezembro. Mas aí é que eu digo, tu vê toda a hipocrisia da política, porque na política estão sempre exaltando que não, que se preocupam com a mulher, porque é direitos das mulheres, porque nós vamos fazer não sei o que para melhorar isso e melhorar aquilo, e melhorar esse outro aspecto, e vamos criar uma lei para criminalizar não sei o que, para a mulher ter mais segurança desse lado aqui ou desse lado ali. Mas a gente vê que isso tudo é um showzinho. E te digo mais, no que diz respeito à defesa pessoal para a mulher, levando em conta a questão do elemento da força, né? A arma, o revólver, a arma de fogo, ela é a defesa mais segura para a mulher, porque a gente consegue manter distância do agressor. Porque a arma branca, não. O spray de pimenta, não. Então, o revólver, você consegue ficar longe e atirar de longe. É a única arma que te dá essa segurança, esse respaldo. E de você agir rápido. Então, numa invasão na sua casa, você consegue agir antes do agressor chegar perto. Digamos, se você tem o devido treinamento, todos aqueles detalhes, né? Se você tem a habilidade para atirar. Porque também, colocar uma arma na mão de alguém que não sabe atirar, às vezes pode acabar até virando... Por isso que todo mundo tem que ser algo muito assim, ok, não ser proibido. Para ter um monte de escola de tiro, para popularizar a defesa pessoal, para ser algo que pessoas de todas as camadas financeiras tenham acesso à defesa, não ser algo elitizado, porque hoje no país seria algo muito restrito, porque ter uma arma é caro, tirar a licença é caro, o clube de tiro é caro, você tem que pagar um despachante para ajudar no processo de ter uma arma. Então são pessoas assim com mais condição que acabam, e é muito trabalho, né? Tinha que ser muito facilitado. Uma menina de 12 anos do ponto de ônibus tinha que saber manejar uma arma. Concordo, é verdade. Quais são os intelectuais que te influenciam? Intelectuais anarcocapitalistas. No caso, seria da Escola Austríaca de Economia, né? Sim. Batem tantos, eu não sei se eu lembraria de todos os nomes, né? Eu acho que o principal que eu citaria seria o Hans Hermann Hoppe, porque eu gosto muito do fato de que o Hans Hermann Hoppe, inclusive eu estou até com um livro dele aqui, Economia, Sociedade e História, livro que eu já li, e o Hans Hermann Hoppe eu gosto dele porque ele tem alguns posicionamentos bastante radicais e, digamos assim, como posso dizer, ele parece que eu gosto dele porque parece que ele não se importa em ser polêmico e não se importa com o fato de que o que ele fala ou o que ele escreve pode gerar repercussões negativas. Ele nunca se desvia da ética, né, da ética da propriedade, e ele não se importa realmente em criar controvérsias. Por exemplo, recentemente teve uma controvérsia bem grande no meio libertário, porque um libertário bem famoso chamado Walter Block, não sei se já ouviu falar dele, do Walter Block, passou a defender, digamos, com unhas e dentes, o Estado de Israel. Só que isso é incompatível com o libertarianismo. É extremamente incompatível, porque o Walter Block tentou agregar a teoria libertária à defesa que ele faz de Israel, alegando que a Palestina foi roubada dos romanos e tudo mais. Só que tu só pode vincular propriedade privada através de herança
No caso, só pode vincular através de herança à propriedade privada e não um território inteiro de um país, né? E isso iniciou uma controvérsia bem grande entre eles. Os dois são grandes referências, né, do movimento libertário, tanto o Walter Block quanto o Hans Hermann Hoppe. Só que eu gosto do Hoppe justamente por isso, ele não se desvia da ética. E ele forneceu argumentos formidáveis para mostrar como toda essa questão Israel-Palestina ela pode ser compreendida dentro de um diagrama estatal, mas ela é uma distorção grotesca tanto da ética da propriedade privada quanto das liberdades individuais. E o Hans Hermann Hoppe, então, digamos assim, posso dizer que ele me influenciou muito em muitos sentidos. Até porque tem um artigo dele, deixa eu ver se eu lembro do título, se não me engano, Minha Batalha contra a Polícia do Pensamento. Ele tem um artigo que tem esse título, Minha Batalha contra a Polícia do Pensamento, em que ele fala como ele foi perseguido pela militância progressista quando ele era professor universitário, se não me engano, no estado de Nevada, nos Estados Unidos. E por ele já ter sofrido perseguição e, digamos assim, ter uma certa radicalização e ser inflexível nos seus posicionamentos, eu me identifico bastante com ele e posso dizer que fui bastante influenciado por ele e gosto da forma como ele é extremamente analítico, tanto dentro do macro quanto dentro do micro, né? Ele faz várias análises excelentes com relação à defesa da propriedade privada e mostrando como o Estado moderno ele é uma aberração grotesca sem tamanho, né? O Estado moderno ele sempre vai em uma direção cada vez mais totalitária e pela sua própria estrutura vai sempre estar violando de forma corriqueira as liberdades individuais. Então, ainda que tenha, digamos assim, muitos indivíduos importantes, né, que eu posso dizer seguramente que me influenciaram, eu acho que o Hans Hermann Hoppe permanece sendo a influência mais, digamos, a mais importante para a minha formação intelectual dentro do libertarianismo e dentro do anarcocapitalismo. Mas teria outros autores, né, que não são tão importantes quanto o Hans Hermann Hoppe, mas com certeza eu considero ele o mais importante, né, para a minha formação intelectual, claro, dentro de uma esfera libertária. E você estuda há quanto tempo o anarcocapitalismo? Olha, eu não sei dizer quanto tempo eu estudo, tá? Eu comecei lendo artigos de forma bem aleatória, sabe? Nunca teve um período na minha vida em que eu decidi, eu sou anarcocapitalista, porque eu sempre tive uma mentalidade, digamos assim, meio anarquista. Para te ter uma ideia, quando eu tirei o título de eleitor, eu não lembro exatamente em que ano isso foi, porque faz décadas, obviamente, mas quando eu tirei meu título de eleitor, eu pensei, que se dane, eu não vou votar. E eu fiquei 5 anos sem votar. E aí, eventualmente, a Justiça Eleitoral me chamou para uma prestação de contas. Né? Você tá brincando. Não, é sério. E daí a Justiça Eleitoral me chamou, eu tive que pagar uma multa. E eu lembro até que na época a multa foi muito pequena. Nossa, tipo assim, 5 anos sem votar. E deu uma coisa tipo assim de R$7, R$8. Mas claro, como eu disse, foi há muito, muito tempo atrás. Daí o cara tava lá, tipo, no computador dele, mexendo e tal. Disse, cara, tu ficou 5 anos sem votar? Daí eu olhei para ele e disse, não sei há quanto tempo, mas eu tô há vários anos sem votar. Só que, claro, tipo assim, naquela época, eu era movido por uma rebeldia inconsequente, né? Na minha juventude, quando eu tinha ainda meus 20 e poucos anos, eu não tinha conhecimento de anarquismo, teoria libertária, anarcocapitalismo. Eu era movido mais por uma rebeldia juvenil, digamos assim. Muito tempo depois aí eu entrei em contato com alguns artigos e fui lendo, mas no início foi uma coisa mais esporádica, né? E como eu disse, o foco primordial sempre foi economia, né? Eu nunca tive um grande interesse assim por política. Claro que eu já li vários livros, né, relacionados à política. Entendo esse conflito direita e esquerda, mas a política em si nunca foi exatamente uma paixão, né?
Mas tudo começa com essa rebeldia juvenil que tipo me leva ali para o caminho do anarcocapitalismo, porque, claro, eu fui amadurecendo enquanto indivíduo e também enquanto intelectual, né? E aí eu começo a ler alguns artigos de forma mais aleatória, eu realmente não vou saber dizer o ano especificamente, mas é uma coisa até meio análoga ao surgimento das redes sociais, né? Porque daí isso tu consegue ampliar teu conhecimento, tal, né? Tem acesso a um monte de outras informações. E aí eu fui entrando em contato com esse meio, primeiro com o Instituto Mises, né? Depois então teve o Instituto Rothbard, né? Que é um offshoot, né? Uma ramificação, o pessoal ali brigou, né? Criaram daí o Instituto Rothbard. E fui aprendendo, lendo artigos e me desenvolvendo cada vez mais dentro da teoria libertária, né? E hoje eu me identifico totalmente com ela, né? Eu aspiro por uma sociedade livre. Eu gosto de dizer que, em linhas gerais, eu sou um defensor da liberdade. Eu não gosto muito de usar rótulos, usar termos. O brasileiro, em linhas gerais, não sabe o que é anarcocapitalismo, então assim, o termo pode confundir as pessoas, né? Especialmente assim quem nunca ouviu falar. Então assim, eu prefiro não usar rótulos, eu gosto de dizer que eu defendo a liberdade acima de tudo. E se você identifica quais seriam os pontos vulneráveis do pensamento libertário desses teóricos que você estuda, se você identifica alguns pontos não resolvidos, quais são eles e se você já pensou em possíveis alternativas, assim, se existirem esses pontos vulneráveis, assim. Bom, pontos vulneráveis eu não acho assim que existam de fato, eu acho que todas as questões já foram muito bem abordadas, até mesmo em detalhes, sabe? Todas as questões sociais, tudo de um ponto de vista coletivo, do ponto de vista individual, a questão da segurança, né? Segurança, privatização, como seria a privatização da segurança, por exemplo, em uma sociedade libertária, a instituição de delegacias, tribunais privados, privatização de rua. Eu acho que a privatização ela é um ponto relevante a ser discutido e debatido, porque a privatização ela efetivamente resolve problemas, né? Quando uma determinada coisa é tua, tu tende a cuidar muito bem daquilo ali, mas ninguém cuida daquilo que não é delas. Por que o Estado faz um serviço, em linhas gerais, por que o Estado faz um serviço tão ruim em tantos cenários, em tantas ramificações, em tantos setores? Porque aquilo que é público não é de ninguém. Então, quando uma coisa não é tua, tu não vai ter apreço por aquilo ali, né? Toda propriedade, a gente pode dizer até certo ponto que toda propriedade é de alguém, né? Aquilo que é público, de fato, não existe nada público, né? Ou é propriedade privada ou é do Estado. Só que o Estado não cuida muito bem daquilo que é dele, né? O Estado é uma entidade de pessoas ali que todas elas vão estar buscando seus próprios interesses. Algumas vão querer cargos comissionados, outras vão querer poder, outras vão querer prestígio, outras buscam serviço público por uma questão de estabilidade financeira. Mas todo mundo ali é movido pelos seus interesses próprios. Todo mundo é movido a interesses particulares, né? E só que no Brasil ainda existe esse mito de que não, que se uma coisa é de propriedade do Estado, então ela é de todo mundo. A Petrobras é do povo, né? As pessoas elas realmente acreditam nesses slogans populistas, né? E não entendem por que o Estado não funciona. O Estado não funciona porque não tem como ele funcionar. Quando uma propriedade ela é efetivamente privada, né, quando ela é de alguém, aquilo ali tende a funcionar porque a pessoa ela vai cuidar daquilo ali, ela vai fazer a manutenção, ela vai cobrar de repente, alguém que tem um parque privado vai cobrar ali das pessoas uma entrada, um ingresso e vai usar parte do dinheiro pelo menos para fazer a manutenção do local, né? Então eu não acho assim que existam falhas. O que eu percebo é que existe muito debate entre os próprios libertários, né? Muita rivalidade, muitos indivíduos ali que não concordam com determinados conceitos, porque sempre tem algum outro libertário que acha que ele tem um pensamento um pouco melhor. Mas eu vejo o pensamento libertário, a filosofia e a ética libertária também como estando sempre em um constante processo de desenvolvimento. Porque toda hora tu tem novos artigos,
sendo publicados, novas palestras, novos livros, novos canais sendo abertos no YouTube. Então eu vejo o pensamento assim em um constante desenvolvimento. O que eu acho que serve como obstáculo atualmente é a própria sociedade, que tem um medo enorme de privatização. Por quê? Porque as pessoas ainda acham que o Estado tem que cuidar de certas coisas e que se tudo for privatizado, nada vai ser de ninguém, mas que com o Estado cuidando de tudo, as coisas vão se ajeitar. O brasileiro ainda cai nessa fábula do público gratuito de qualidade e que o Estado ainda consegue cuidar de determinados setores ou empresas, do trânsito, mas isso é uma fábula, e essa crença, essa crendice popular que o brasileiro tem, de uma forma geral, no Estado, como sendo o mediador de todas as coisas existentes na sociedade, é o maior obstáculo para o desenvolvimento da liberdade, sabe? Mas eu não vejo falhas na teoria libertária de uma forma geral, né? De repente é possível fazer umas críticas pontuais aqui e ali, mas eu não enxergo falhas não, sinceramente. Não estou dizendo que assim a teoria libertária seja perfeita, sabe? Mas porque os seres humanos não são perfeitos e uma sociedade efetivamente libertária não seria uma sociedade perfeita. Mas nem é a proposta do libertarianismo uma sociedade perfeita, né? É fundamental deixar claro que o libertarianismo não é uma utopia, né? Sim. Você é da turma do Bitcoin ou você é da turma do ouro e da prata? Eu prefiro ativos sólidos, ouro, prata, diamantes e pedras preciosas. Eu nunca me interessei muito por criptomoedas, elas têm um problema. Elas deixam o indivíduo totalmente dependente da tecnologia, né? Imagina que dá, sei lá, um apagão, ou tu não tem acesso à internet, como é que tu vai fazer compras, né? Não estou desmerecendo a ideia, tá? Eu acho que a ideia é muito boa sim. Só que essa é uma ideia que na execução prática dela, na minha opinião, ela tem muitos problemas, tá? Então eu sou o indivíduo dos ativos sólidos. Ouro, prata, diamantes, sempre vai ter valor, sem dúvida. Verdade, eu sou dessa escola também. E você não é gradualista, suponho. Não, não. Tá. Não, se fosse para me identificar como algum tipo, né, de anarcocapitalista, certamente seria o brutalista, sabe? O anarcocapitalista brutalista, que não sei se você já ouviu falar, mas o brutalismo é Vou aquilo até ali, anotar. acabar com o Estado hoje, tá? Acabar com o Estado hoje, nada de finalização gradual do Estado, sabe? Acabar com o Estado hoje. E o nome dessa escola é brutalismo, né? Geralmente se usava para arquitetura, né? Da arquitetura brutalista, que era feita algumas décadas atrás, e aí deram esse nome para esse tipo de anarcocapitalismo, né? Anarcocapitalismo brutalista. Muito bom o nome. Tá, brutalismo no Brasil. Amanhã, o que aconteceria com o país? Bom, em primeiro lugar, não teria como o Estado acabar em todos os lugares exatamente ao mesmo tempo, sabe? Isso seria completamente impossível, até porque o anarcocapitalismo ele não é um projeto político, né? Que tu chega e tu implementa. Ele é, como já diz o nome, uma anarquia de propriedade privada. Então, o que acontece? Isso teria que, primeiramente, ascender na sociedade culturalmente, né? Culturalmente, as pessoas deveriam entender, primariamente, que a propriedade privada seria o eixo axial da sociedade. E dela, tudo é consequência, né? Tu tem tua propriedade, se tu quiser, tu pode montar uma fábrica, tu pode contratar pessoas. A contratação seria, evidentemente, com consentimento da pessoa, né? Hoje, uma das coisas que comprometem a liberdade econômica é justamente essa questão de CLT, que deixa o empregado refém do Estado e causa problemas também para a empresa, né? Só que tudo emana da anarquia de propriedade privada. A questão é que é necessário uma mudança cultural primeiro.
Tem que haver uma mudança cultural. Isso acredito que é possível existir em pequenos lugares. O Hans Hermann Hoppe costuma dizer que o ideal seria ter na Europa 1000 Liechtensteins. Não sei se você sabe, Liechtenstein é um principado bem pequeno que tem na Europa, entre a Áustria e a Suíça. Inclusive, eu já estive lá no ano de 2012 e, tipo assim, a população total é 36 mil pessoas. A capital Vaduz tem 5.600 habitantes, ou tinha naquela época, né? Mas hoje tem essa população aí, umas 40 mil pessoas. E é um microestado europeu. E o interessante é que, não sei se tu sabia, mas na Europa tem um monte de pequenos países que não são oficialmente reconhecidos, mas eles se governam. Dentro da Geórgia, que já é um país bem pequeno, né, um país minúsculo do Cáucaso, tu tem ali dentro da Geórgia 2 países bem pequenininhos, que é a República de Abkhazia e a República da Ossétia do Sul, que eles não são reconhecidos como países pela comunidade internacional, mas eles se governam. Infelizmente, atualmente tem muita influência da Rússia nesses 2 países, mas eles se governam. Dentro da Moldávia tem a Transnistria, né, que é também um pequeno país independente. O governo central da Moldávia não tem controle sobre o território da Transnistria, e é um território ali que é habitado por aproximadamente 500 mil de pessoas, né? Então eu acho que na Europa é um pouco mais fácil, porque a Europa já tem essa conjuntura de países e regiões muito pequenos, e a partir do momento que elas conseguem autonomia, elas conseguem pelo menos se livrar de governos centrais, né? Agora, no Brasil eu já acho um pouco mais difícil, porque o pessoal está acostumado com essa centralização absurda. O Brasil tem essa cultura diferente de que tudo depende de Brasília e tudo é feito em Brasília primeiro e deixa assim porque está muito bom. O brasileiro tem uma mentalidade um pouco diferente e acha normal esse estado de coisas. E na verdade ele não é. Mas a mudança ela tem que ser primeiro cultural, não adianta. Primeiro tem que vir da cultura, para depois tu conseguir estabelecer um modelo social mais livre. É esse o caminho. A solução não vai vir da política, de maneira nenhuma. De repente, nós, os libertários do Brasil, a gente resolve se unir. Como seria isso de maneira prática? Se nós quiséssemos tentar aqui no país. Já existe a ideia, né, de condomínios privados e pequenas cidades privadas. A ideia é muito boa, sem dúvida nenhuma. O problema clássico que sempre acontece é que o Estado sempre acaba interferindo de uma forma ou de outra. Tinha lá na Europa um político que ele queria fazer um pequeno país chamado Liberland. Ele conseguiu lá um pedacinho de terra bem pequeno. Eu não lembro exatamente em qual parte da Europa fica esse lugar aí, né, chamado de Liberland. E atualmente parece que está meio desabitado e tal, tem alguns problemas burocráticos, mas um político libertário, eu sei que é meio estranho falar isso, mas ele queria fazer esse lugar aí. Mas o projeto é muito bom, mas não saiu do papel. E tinha um outro lugar no Panamá, se não me engano era no Panamá, que já estava funcionando, estava tudo pronto e o governo não ia interferir, se não me engano eles tinham dado um status de zona econômica especial, não ia ter taxação, tributação, regulação, essas coisas aí, né? Durou só um tempo, depois o Estado foi lá e interferiu. Então, assim, a ideia é boa, esse tipo de ideia já existe, já tem gente procurando implementar esse tipo de ideia, tirar do papel, mas aquela velha história, depois não interessa o lugar do mundo onde tu tá, não interessa o país, o governo vai lá interferir. Então, esse é o grande problema, a interferência governamental. A única maneira que eu vejo de combater isso é realmente comprar armas, constituir um exército privado e dizer, ó, se vocês vierem aqui, vocês vão tomar chumbo, nós vamos revidar, nós vamos atirar para matar, nós vamos construir nosso pequeno cantinho de liberdade, não venham aqui porque nós vamos responder de forma agressiva se vocês vierem nos invadir. Enquanto não for assim, esse tipo de ideia não vai dar resultado. Porque o governo sempre vai interferir. Sempre. Sempre, sempre, sempre. O governo sempre vai procurar comprometer a viabilidade desse tipo de ideia. Então não adianta. Primeiro tem que se pensar em uma solução militar. Esse tipo de ideia é muito boa, mas tem que vir acompanhado da ideia
de uma milícia privada, um esquadrão, e já existem exércitos privados, e dos indivíduos falarem, ó, quem for pro lugar ali tem que comprar armas, tem que comprar fuzil, tem que comprar pistola automática, semiautomática, revólver, nós temos que... Os cidadãos devem estar armados e nós vamos ter aqui uma milícia armada para nos proteger. Porque enquanto não for assim, esse tipo de ideia não vai funcionar. O Estado sempre vai interferir. E isso já mostrou que é assim. E tentar fazer a coisa um pouco clandestina também no começo, né? Se é que é possível. Também. Não Sem dúvida. alardear, né? Então, a hora que tiver que sair dessa cidade para estar no meio do estado, ok. E fazer um acordo, contratos individuais para, dentro da sociedade, nós resolvermos os nossos problemas entre nós na medida que eles forem surgindo. Porque aí não vai poder acontecer crime, de jeito nenhum. Não vai poder chamar a atenção da polícia, de jeito nenhum. É que para esse tipo de comunidade funcional, o correto seria realmente assim, fosse pequenas, poucas pessoas, né? Uma comunidade com poucas pessoas. Selecionar a dedo, realmente, quem vai estar lá, né? Exato. Selecionar realmente, fazer uma entrevista, assim, selecionar bem as pessoas mais idôneas possíveis, mais pacíficas possíveis. Já tem uma mentalidade libertária, né? Sim. Tem que ter esse pré-requisito. Sim. Políticos libertários, o que você pensa sobre esse assunto? Eu acho assim que todo político libertário é uma fraude, né? Eu acho assim que a partir do momento que a pessoa usa a ética, ela não vai usar o Estado, porque o Estado é uma ferramenta de agressão a indivíduos pacíficos, né? E isso aí tem outro problema, né? Se o indivíduo, ele, de alguma forma, se torna um político bem-sucedido, ou ele consegue fazer o Estado funcionar, ele consegue implementar boas políticas públicas, boas entre aspas, ou ele diminui o tamanho do Estado, diminui os custos, diminui os impostos, torna o Estado mais eficiente e funcional, como é o que o Javier Milei está fazendo na Argentina, as pessoas voltam a ter fé no Estado. Isso é muito discutido no meio libertário. Porque tem libertários que são a favor do Estado, são a favor de usar o Estado. Isso faz as pessoas voltarem a ter fé no Estado. O que as pessoas nessa situação vão dizer? Elas vão dizer que o Estado funciona, basta ter a pessoa certa lá. Se a pessoa certa está no poder, então a sociedade vai caminhar de uma forma coesa, de uma forma salutar, de uma forma mais saudável. Então basta ter as pessoas certas, então o gradualista eficiente, né, que é como a gente chama, ele tem esse efeito colateral. Ele faz as pessoas voltarem a ter fé no Estado. E isso traz muitos problemas, especialmente em um cenário democrático, porque veja o seguinte, o Javier Milei está fazendo um bom trabalho, digamos assim, está coibindo políticas socialistas na Argentina, está ampliando as liberdades individuais, a liberdade econômica, o país está melhorando. Aí eu te pergunto, e se a esquerda voltar ao poder? Porque em um regime democrático, nada impede que a esquerda vá voltar ao poder. E uma hora ela vai voltar, porque vai ser só políticos de direita que vão ser eleitos. Né? Então uma hora a esquerda vai voltar e vai ferrar com tudo de novo, vai implementar políticas centralizadoras, socialistas, assistencialistas, vai aumentar a carga tributária de forma excruciante. E aí? Então sou totalmente contra. Libertário. Basicamente, o Milei está fazendo a cama para outro deitar. Exato. Bem colocado. Isso aí. É isso aí mesmo. Não, mas é isso. Ele tá. Eu já tinha falado, escrito isso em algum grupo, que o Milei está fazendo exatamente isso. Ele está ajeitando a casa, está corrigindo os déficits fiscais, vai colocar o caixa do Estado em dia, para depois, de repente, vir um presidente de esquerda, esculhambar tudo de novo. Então ele está colocando a casa em ordem, mas para alguém justamente esculhambar tudo de novo em uma próxima gestão, né? Dadas as proporções, e me corrija se eu estiver errada, foi basicamente o que aconteceu um pouquinho com o Bolsonaro aqui no Brasil em relação a alguns âmbitos da economia. Ele estava facilitando bastante e criando um caixa e tudo. E aí a gente já sabe, né, o que Exato.
vou entrar no socialismo político dele, das pautas que ele aprovou, né, de leis e emendas e tudo, mas economicamente o Brasil estava começando a Um respirar um pouquinho melhor. pouquinho mais, né? Hoje, por exemplo, os arautos da direita, né, arautos entre aspas, são justamente aqui no continente americano, né, em todo o continente americano, o Trump, o Bolsonaro e o Milley. Desses, o Milley certamente é o único, digamos, libertário, de novo libertário entre aspas, mas, assim, desses três, ele com certeza é o melhor no âmbito econômico. Ele é o que está implementando as políticas mais liberais na economia e realmente tirando das costas do povo, né, do povo argentino, o peso de uma carga tributária horrenda que estava asfixiando a população. Né? Então, desses três, o Milei é o que realmente, digamos, fez uma alteração mais abrupta, uma alteração mais radical dentro do cenário, dentro do contexto em que ele está inserido. O Trump não foi tão radical quanto o Milley, e o Bolsonaro não foi tão radical quanto o Trump. Né? Então, digamos, em uma comparação vulgar entre esses três, o Bolsonaro foi o mais moderado e o Milley é o mais radical. Né? Só que, como eu disse, né, o Milley, o Javier Milley, tem esse efeito colateral. Ele está fazendo as pessoas voltarem a ter confiança no Estado e colocarem expectativas no Estado e acharem que não, que é só ter as pessoas certas no lugar certo que a coisa anda. O que é uma falácia. É um erro de raciocínio acreditar nisso. Realmente e que daí o cristianismo entra como uma resistência. Eu coloquei lá no grupo um link do Missão Portas Abertas, que tem a lista mundial da perseguição contra os cristãos. E lá em primeiro, segundo, terceiro, os 50 do ranking são países comunistas, islâmicos e comunistas, extremamente socialistas, onde persegue cristão. Sim. O cristianismo é perseguido. Então, o nosso cenário não é bom. Né? O nosso cenário futuro, pensando na humanidade, a gente não pode ter muita esperança, né? É verdade, concordo. Eu penso que não. Quais são os temas do seu interesse hoje, quando se fala de liberdade? Hoje, você que é um intelectual, com uma produção intelectual bastante frutuosa, quais são os seus temas hoje? Porque eu vejo que você tem muito conhecimento, você tem bastante opinião, assim, você sabe um pouco de tudo, você conhece vários assuntos, você é uma biblioteca, Wagner. Eu não estou puxando seu saco, não fique com vergonha, não fique você faz assim que você fica tímido. Não, mas eu estou fazendo um elogio sincero, tá? Não é uma adulação, é na verdade uma constatação. Você é uma biblioteca, você é um estudioso. Neste momento, o que você tem, o que tem chamado a sua atenção em termos de liberdade? Bom, eu acho que em primeiro lugar é a questão de que as liberdades individuais estão sendo destruídas pelas próprias instituições, né? Instituições governamentais. E hoje, em linhas gerais, o indivíduo não tem grandes chances de defesa. Né? A gente vê que a mídia mente o tempo inteiro e existe esse desespero muito grande de calar o indivíduo. Né? Veja que uma coisa que falam a todo momento e nunca param de falar é a tal da regulação das redes sociais. Né? Querem regular as redes sociais, ou seja, tipo, eles querem que no máximo tu se expresse no teu pensamento. Né? Tu não pode falar, tu não pode escrever, tu não pode dizer o que pensa. Então a censura está muito grande. Né? Parece que eles querem controlar os indivíduos assim, de todas as formas, de todas as maneiras, em cada singular aspecto da vida. E o indivíduo tem que resistir, né? O caminho é a desobediência civil, o caminho é realmente... O caminho é desobedecer. O caminho é desobedecer. E aí a gente vai ver, né? Se monta um cenário muito parecido com aquilo que aconteceu há uns 4 anos atrás, né? Tu sabe que ao que estou me referindo, aconteceu no mundo inteiro, onde tu vai ter ali uma grande quantidade de pessoas obedientes ao sistema, né?
obedecendo em tudo, de forma totalmente submissa, e tu vai ter ali meia dúzia de corajosos expondo o que pensam e não demonstrando nenhum tipo de complacência. Eu acho que isso é muito importante no indivíduo que preza, que defende as liberdades individuais. Não demonstrar complacência. Veja que no período ali, quando teve aquilo no mundo todo, né, quem não usasse um certo adereço no rosto já era hostilizado, já era menosprezado. Então, assim, eu acho que o indivíduo consegue demonstrar a sua intransigência de muitas formas. Uma delas é não ser complacente e não ficar seguindo a manada. E hoje a gente percebe, infelizmente, que a maioria das pessoas realmente tem essa questão de seguir a multidão. Elas seguem a multidão, não interessa para onde a multidão está indo. E, infelizmente, a gente repara, né? Eu, pelo menos, percebi que a televisão, a mídia corporativa mainstream, ela ainda tem uma voz ativa muito presente na sociedade. E através dessa voz ativa ela controla as pessoas. Mesmo que hoje a gente já esteja ali em um cenário de redes sociais e a televisão entra em desespero ali porque o Ibope está caindo, cada vez menos pessoas ligam televisão, cada vez menos pessoas assistem a televisão. Mesmo assim, existe ainda uma expressiva parcela da população que acha a mídia relevante e obedece à televisão, não importa o que a televisão está dizendo. Né? Então, o que isso mostra? Que existe uma expressiva quantidade de pessoas na sociedade que não tem massa crítica, sabe? Não pensa, não questiona, não raciocina, não faz uma análise racional dos fatos. Isso é muito triste, né? Porque o indivíduo que tem um grau mínimo de inteligência não precisa nem ser muito inteligente. O indivíduo que tem um grau mínimo de inteligência, ele vai questionar, ele vai raciocinar, ele vai dizer, tá aí essas fontes, elas são confiáveis? O que o indivíduo está dizendo? Porque assim, eu sempre fui de questionar muito, sabe? Desde criança. E isso, na infância e na adolescência, me colocava ali em conflito com professores, com as, digamos, autoridades, os adultos da família. A gente vem de uma, digamos assim, de uma categoria de pessoas que pensam. Só que as pessoas que pensam são a minoria na sociedade, não são a maioria. A maioria vai só seguir ordens, né? E dentro de um contexto de tirania estatal absurda que a gente vive, vai ser muito fácil para o Estado exercer o controle, de maneira que desobedientes sempre vão ser a minoria. E aí entra a questão da coragem, né? Aqueles que são desobedientes têm coragem para manter a sua individualidade, para sustentar dentro de um contexto social de complacência e submissão. Os corajosos têm fibra moral para manter a sua coragem, para manter a sua integridade. Então eu acho assim que é muito importante que as pessoas que pensam, as pessoas que raciocinam se congreguem. Porque, digamos assim, vai que venha um outro cenário ali que exija, digamos, intransigência da nossa parte, com as massas ali exercendo conformidade, complacência, submissão, a gente vai ter que demonstrar a nossa insatisfação, a nossa coragem de alguma maneira, né? Então, eu acho assim que raciocinar, contestar, questionar, pensar é muito importante. Eu não abdico disso, sabe? Faz parte de quem eu sou. Eu não conseguiria ser simplesmente mais um ali na manada, mais uma ovelhinha submissa, obediente, que simplesmente segue ordens e faz o que os outros mandam, sabe? Eu jamais conseguiria ser assim. Não adianta, não é? Eu sou o cara que vai estar pensando, contestando, raciocinando e se impondo, né? Mesmo que isso custe a minha vida. Eu não saberia agir de outra forma. Nisso que você colocou, eu tenho observado que as pessoas que não estão usando a televisão, a mídia mainstream, também eles conseguiram criar tentáculos nas redes sociais. Então, o pessoal que ia na televisão agora está reproduzindo aqui. Exato. Então, abrindo as matériazinhas de G1 aqui, as conversinhas de WhatsApp aqui, sabe? Tendo a oportunidade na mão de furar a bolha, de entrar no Telegram, de fazer isso.
a pessoa não, ela não quer. Ela tá, e pessoas da nossa idade. Não precisa nem ir no Noster, não precisa nem ir no Rumble. Tipo, vai no YouTube, Sim, tá. vai no Twitter, sei lá. E eu vejo que existe um medo de, por exemplo, se eu passar o teu artigo ou outros do Instituto Hofbard, a pessoa já tem uma aversão sem nem ler o que está escrito. É tipo um medinho. Uh, Infelizmente fomos colocados nessa condição aí. As pessoas acham que terceirizam tudo para o Estado, né? É como se fosse tipo assim, o Estado é um papai. Então você tem pensado, esse tem sido o seu pensamento atual, assim, você não. A questão de como a gente está de mãos atadas, nós realmente não temos meios de defesa, socialmente Basicamente, falando, basicamente isso. tá? Eu Isso não vejo te muito. entristece? Bastante, bastante. É que assim, eu vejo a coisa da seguinte forma, tá? Eu acho que a salvação, digamos, salvação entre aspas, né? Ela é possível, mas ela é totalmente individual, tá? Ela consiste assim em, digamos, se mudar para uma zona mais rural, extremamente isolada, e aí de repente, sei lá, tu faz a tua casa lá de uma forma extremamente simples, modesta, humilde, planta teu próprio alimento e não deixa ninguém descobrir que tu tá lá. E se necessário, tu, sei lá, tu faz planta umas árvores para tapar a localização de onde tu está, porque assim, é possível buscar e conquistar a liberdade. Isso é muito difícil vivendo na zona urbana, porque a gente tem essa questão ali da zona urbana e da zona rural. E hoje, quando a gente olha para o Brasil, a gente tem que entender o seguinte, tá? O Brasil, o que é o Brasil? O Brasil, em linhas gerais, é uma gigantesca floresta desabitada. Tá? Tem muito lugar desabitado no Brasil. Tu pega ali o Brasil hoje, tem estados inteiros que são basicamente florestas desabitadas. Florestas assim que partes dessas florestas nunca viram a presença humana. Tu pega estados ali como Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará, Amapá, são basicamente gigantescas florestas. 75% do território do Amapá é floresta. Onde é que o estado está concentrado? Está concentrado na zona urbana. Então, realmente, a zona urbana, né, se tu mora em uma cidade, realmente tu vai sofrer os problemas inerentes à zona urbana. Assalto, a milícia digital politicamente correta, os órgãos públicos querendo te fiscalizar. Então, realmente, tu vai ter muito menos liberdade em um contexto de zona urbana. Em um contexto de zona rural, aí é diferente. Só que tu tem que entender o seguinte, a partir do momento que tu aceita o contexto de zona rural, tu é responsável pelo teu próprio alimento, tu vai ter que saber plantar e saber caçar, tu vai ter que saber fazer fogo, tu vai ter que saber construir algumas coisas ali usando madeira, tu vai ser responsável pela tua própria segurança, né? Se alguém chegar ali perto da tua habitação, da tua residência, tu vai ter que ter armas para se defender, né? Então é isso. É possível conquistar a liberdade, sim. Só que isso aí é uma questão, como eu disse, totalmente individual, né? Porque tem muita gente que ama a liberdade, mas jamais vai sair da cidade grande, jamais vai sair da zona urbana, e tá tudo bem, né? Cada pessoa tem o direito de viver onde quiser. Só que quem vive na zona urbana, quem vive na cidade, tem que entender que ali realmente tu tá em um contexto bem mais problemático, né? Muito difícil a liberdade florescer dentro de um contexto de zona urbana. Porque, como eu disse, tu vai ter que ali lidar com órgãos públicos, tu vai ter que lidar com, de repente, pessoas querendo te fiscalizar, te incomodar, te cobrar imposto, te cobrar taxas, fiscalizar coisas da tua vida privada que a pessoa não é o direito dela, mas ela vai querer descobrir. Então, assim, é bem mais difícil. Mas não é impossível conquistar a liberdade, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O Brasil hoje é um país basicamente vazio. Tá? Quando a gente fala no Brasil, a gente tem que entender que nós estamos falando do quinto maior país do mundo, com uma população minúscula. 220 milhões de habitantes não é nada para um país como o Brasil. O Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, ele é maior que o Império Romano. Tá? E como eu disse, em linhas gerais, o Brasil é uma
gigantesca floresta desabitada. A maior parte o Brasil concentra uma grande parcela da sua população na zona costeira, sabe? Só que quanto mais por interior do Brasil tu vai, mais desabitado ele fica. Na verdade, eu li um livro há muitos anos que ele aborda os prostíbulos ilegais que tem dentro da Amazônia, bem mata fechada, onde a polícia não chega, ninguém chega, onde meninas são traficadas. É bem pesado o tema, mas assim, já existe um submundo não regulamentado, mas para o crime, nesses lugares fechados. E que já existem leis próprias, inclusive de extrema violência contra essas meninas, e elas se tornam soro positivo assim com 11, 12, 13 anos, elas morrem muito novas, é uma vida degradante, uma vida de escravidão sexual. Então, se chega, a mulher é um objeto ali, engravidou, aborto, em condições totalmente horríveis, se morreu ou não morreu, o problema dela, né? Meninas que são vendidas às vezes por pais das regiões ali mais próximas, ou crianças que são sequestradas. Então, eu sei que eu pensei num exemplo bem horroroso, mas e são homens. Quem são os que frequentadores desses prostíbulos? Os homens que cometem madeira clandestina, que roubam madeira, que fazem queimadas, são os estrangeiros que passam pelas região costeira, como você falou, né? Eu esqueci a palavra agora. Ai, meu Deus. Fronteiras, Então, para algo bom também seria possível, só que entra no que você falou, se armar até os dentes. Porque aí vai ser meio terra de ninguém, entendeu? Então, vai ter que se armar até os dentes, inclusive para não ficar vulnerável a ataques desses criminosos que já estão, porque geralmente o bandido se esconde no mato, né? Sim. Realmente ser uma pequena comunidade, eu acho que uma pequena comunidade silente, secreta, discreta, para um proteger o outro também, porque eu acho que, por exemplo, ir um casal ou ir uma pessoa sozinha, eu não sei se é jogo, numa condição assim, acho que é muito perigoso. Eu acho que tem que ter pelo menos um pequeno grupo de pessoas ali para fazer esquema de muralha de Neemias reconstruindo o muro de Jerusalém. De dia os homens trabalhavam construindo, de noite com a mesma roupa, não dormia, ficava acordado por causa dos invasores. E as mulheres ajudando nas outras tarefas, né? Mas eu acho que vai ter que ser um pouco assim também, para tentar viver isso, né? Sim. Não sei, você acha que eu tô viajando muito? Tô muito assim, o coração nas trevas, aquele romance, sabe? Não, eu acho que tudo depende das circunstâncias, né? Eu não acho que seja impossível morar sozinho em uma região ali extremamente isolada, mas é claro que quando tu vai falar em uma comunidade ali, contanto que seja realmente pequena, né? Com pessoas que se conheçam, com pessoas ali que de boa índole, é possível também, é viável, né? Só que, claro, realmente tem que ser pessoas de confiança, né? Pode acontecer, por exemplo, nesse tipo de contexto de um homem matar outro homem para ficar com a mulher dele, né? Porque o cara tem uma mulher muito bonita, esse tipo de coisa acontece, né? Sim. Encerrar a nossa entrevista de hoje, te perguntando se você tem interesse de escrever algum livro sobre liberdade. Escrever, publicar algum livro, ou se por enquanto tá bom os artigos. Eu não sei, eu acho assim que a ideia é interessante, eu penso talvez em um livro de ensaios, alguma coisa assim, eu acho que seria interessante. Seria interessante. Um livro todo sobre um único assunto, talvez não por enquanto. Mas eu acho que seria interessante. Eu poderia amadurecer a ideia, né? A gente já tinha, acho que, conversado meio que sobre isso, né? Eu tô praticamente falando para você escrever um livro. Escreve um livro. Isso é bom, né? Porque, digamos, de uma certa forma, parece que dá um combustível para a criatividade, né? Porque, de fato, fico escrevendo artigos e tal, só que eu percebo que alguns artigos, eles quase evoluem para um ensaio, né? Mas seria interessante
interessante realmente pensar assim em alguns assuntos relacionados e escrever um livro ali com uns 2, 3 ensaios, porque eu acho que é interessante sim pensar em questão de livro, né, e não ficar só em artigo, né, porque o artigo também é meio efêmero, né, o artigo é publicado, depois as pessoas esquecem, né. O que você pensa de alguns movimentos, alguns libertários querendo propositadamente fazer um movimento de incluir mais mulheres no libertarianismo? Encontros de mulheres para ensinar libertarianismo. Como que te soa isso? Como tudo pode ter seu lado positivo e seu lado negativo, né, eu acho que é bom, sim, que essa ideia se dissemine entre as mulheres. O que eu acho ruim é que isso pode, por exemplo, nesse tempo de mídias digitais que a gente tem, que talvez algumas mulheres vão usar isso para capitalizar em cima e de repente, sei lá, ficar famosa ou fazer perfil no Instagram e ir em encontros libertários só para, enfim, ficar famosinha, né? Mas em qualquer segmento tem esse pessoal aí que, infelizmente, não é genuíno, né? Não é nada genuíno. Mas, enfim, seria um efeito colateral, mas eu acho que tem o seu lado positivo, né? Para tirar as mulheres do Estado, né? Mulheres, em linhas gerais, a gente sabe que mulheres são, Pode falar à vontade, não leva pro pessoal, pode falar. são um tanto quanto paternalistas, né? Paternalistas e puxam demais o socialismo para a sociedade. E eu vejo isso assim pelas mulheres com as quais eu convivo, tá? Não é implicância minha, né? Na minha vida pessoal, assim, eu vejo elas falando que o Estado tem que fazer isso, o Estado tem que fazer tal coisa, porque precisamos de políticas públicas para isso, isso e aquilo, né? E eu acho que é interessante porque elas precisam ter um esclarecimento sobre a forma como o Estado funciona, que o Estado ele não é um meio ético de conquistar qualquer coisa, né? Que o Estado não tem dinheiro, o dinheiro é sempre roubado do contribuinte, e o contribuinte nada mais é do que um cidadão assaltado. E o fato de que elas precisam realmente ver que existem formas mais éticas de se conquistar as coisas, né? E que o correto é que sempre o indivíduo vá buscar autonomia e independência. Até mostrando para elas que, por exemplo, elas precisam de segurança, mas o Estado não vai dar segurança para elas. O Estado não vai proteger, o Estado não vai permitir que elas andem com uma arma na bolsa, o Estado não vai salvar elas quando elas precisam. Então, assim, é mostrar com fatos concretos que o Estado não vai atender as necessidades delas, né? Por exemplo, a gente pode falar quem é que vai cuidar de mim quando eu ficar mais idosa, né? A mulher, de repente, tem esse questionamento legítimo. Aí tu fala que ela deveria fazer uma previdência privada e economizar dinheiro desde cedo, né? Então, acho que tem várias questões a serem abordadas e existem muitos tópicos que podem ser do interesse delas e, por meio desses tópicos, né, atrair as mulheres para o libertarianismo. Então, eu acho que é válido, sim. É muito válido, com certeza. Por mais que tenha alguns aspectos negativos, a gente deve focar nos aspectos positivos. Então, nós devemos chamar as mulheres para o libertarianismo com toda certeza. Sou totalmente a favor. Eu me preocupo um pouco. Eu não sei, posso dizer o que eu penso, embora você seja o entrevistado? Aí você já me corrige. Eu fico um pouco preocupada que às vezes parece que a pessoa não sai do esquerdismo, sabe? Uma cabeça muito de cota, uma cabeça muito de... Daqui a pouco vai ter movimento negro libertário, sabe? Sim, é um risco. Maconheiros libertários, jihadistas libertários. Posso estar bem equivocada, posso estar... Eu sou um pouco crítica. Eu sou um pouco crítica, porque eu não sei se é interessante para o anarcocapitalismo trazer uma super feminista e simplesmente enxertar ela no movimento anarcocapitalista. Tudo bem que deturpações existem, fazem parte, mas entra nesses perigos aí que você falou. Aí o político que fala que é anarcocapitalista dá uma esperança
e isso enfraquece daí até o caminho intelectual de quem poderia ser um anarcocapitalista, um grande defensor da liberdade, porque ele vai se perder no meio do caminho, talvez a gente tenha até pessoas da oposição, pessoas que são contra a liberdade, infiltrando e criando, não, nós agora somos anarcocapitalistas. Sim. E desviando, sabe? Com toda certeza. Eu me preocupo com isso. Eu acho que talvez seja interessante fazer a divulgação e deixar que nem no meu caminho foi totalmente solitário. E todas as minhas questões emocionais, emotivas, todo o meu pensamento paternalista, porque eu tive que melhorar em muita coisa para dizer que eu sou libertária, foi um processo para mim. Teve algumas coisas que o meu lado muito emocional, primeiro o emocional falou mais alto, você acompanhou alguns desses processos. Aí você sentou, conversou comigo, eu também conversei com outras pessoas, eu li artigos, assisti vídeos, aí minha lógica... não, então pera, não é que é cruzar os braços e aceitar, né? Tipo, a questão meio ambiente é uma pauta que preocupa muitas mulheres, eu acho. Toda mulher gosta do cachorrinho, do gatinho, essa é uma realidade. Se você virar para uma mulher e ouvir o que eu ouvi, numa comunidade libertária eu posso espancar o meu gato, você não vai poder fazer nada a respeito. O quê? Como assim? Não, que absurdo, que nojento, como é que ele tava... Desde, tipo assim, isso já tira uma mulher do libertarianismo. É verdade o que eu tô falando. Sim, entendo. Nossa, esse cara tá falando que não é pra espancar o gato. Eu não quero ser libertária, não. Se ser anarcocapitalista é isso, poder bater, espancar um cachorro. Aí calma, respira, pensa menos com os hormônios. Acho que algumas mulheres vão passar por esse processo também. Acho que não vai ser um mérito meu só. Não é possível isso. Então eu acho que esse é um processo individual. Eu acho que você não pode simplesmente pegar um grupo de mulheres e soltar uma dessa e enxertar. Vai gerar uma brigaiada, a coisa vai virar... Não sei se vai rolar. Não, tem que ser uma coisa bem orgânica, né? Tipo assim... É o que eu penso, tem que ser voluntário a adesão, sabe? Claro, com certeza, com certeza. Olha, eu tô discordando de você, quem sou eu na fila do pão? Eu tô trazendo um outro ponto de vista, na verdade, uma outra reflexão. Não, eu entendo. Não, é totalmente válido, mas eu acho assim que a gente tem que espalhar as ideias de liberdade e quem gostar vai ser naturalmente atraído, né? Sejam homens ou mulheres, né? Eu acho que eu sou o pior tipo de libertário. Porque eu sou, como você falou, brutalista. Eu sou totalmente contra político. Eu não defendo nenhum. Não, eu também não. Fui pro lado mais, assim... Radical. Sim. Não, mas tem que ser. Com certeza. É esse o caminho. Qualquer outra coisa é truque. Com certeza. É engodo. É tipo fazer uma dieta comendo cheesecake. Por aí. Você tá se enganando. Você vai tirar o açúcar ou não vai? O Estado é uma falácia, com toda certeza. Gostei muito e guarda aí temas pra gente ter uma próxima live também. Com certeza teremos. Teremos, né? Muitas outras. Então tá, Wagner, obrigada. Você tem mais algum acréscimo que você gostaria de fazer para finalizar? Algum insight que você teve que eu acabei não mencionando? Não, acho que por hoje é isso. Bastante, né? 2 horas já. É verdade. Então tá bom. Boa noite, bom descanso. Obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço. Gostei muito da nossa conversa e fico ansioso para a próxima. Haverá uma próxima, com certeza. E obrigada por participar do Liberini. Se quiser indicar nomes, convidar amigos, por favor. Estou aceitando críticas, sugestões. Todo tipo de opinião para o crescimento é válido. Então tá, pode deixar. Tá bom? Então tá. Boa noite. Boa noite, até mais. Tchau.